Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Conversa Diária, aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído, onde temos histórias muito interessantes. E hoje nós vamos conversar com uma italiana, isso mesmo, direto da Itália, aqui para Bauru. Ela tem muita história para contar. Nós vamos conversar com Hilda Rogai Delicato. Hilda, seja muito bem-vinda ao Conversa Diária. Eu costumo dizer que aqui é uma conversa entre amigos. Pode ficar muito à vontade para contar toda a sua história para nós. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de ter sido convidada e poder colaborar com vocês nesse projeto interessantíssimo, aliás, e passar um pouco daquilo que eu vivi aqui no Brasil, vamos dizer. Já que eu vim da Itália e, primeiramente, residimos em São Manuel, onde eu fiquei todo o meu período de escolaridade até para a gente fazer um parênteses aqui para quem nos acompanha, né? A senhora veio da Itália bem novinha. Quanto tempo a senhora tinha? Me veio trouxeram com a família? Com 5 anos. A família era constituída de pai, mãe, minha irmã mais velha e eu, né? A caçula. Então eu não tive, assim, muito impacto desagradável de mudança de país. Desagradável porque aquela aculturação, aprender a falar uma língua. Minha família conta que a primeira a falar italiano, a falar português fui eu, porque a criança tem muita facilidade, sempre, né? E moramos em São Manuel, onde eu fiz o curso o primário e o ginasial. Depois, a partir do colegial, nós já mudamos para Bauru. O fato da minha irmã ter passado na faculdade de Direito, então isso daí fez com que meu pai mudasse totalmente de cidade e viemos para cá. E aqui, então, eu pude fazer faculdade, iniciar com minha carreira de professora, de magistério, né? Depois, sempre lecionando inglês. Depois houve concurso de português, aí eu me tornei professora de português. E, em seguida, eu fui assistente de direção e diretora de escola. Então, eu tenho uma bagagem mais ou menos grande nessa área de educação. Me aposentei como professora. Mas, nesse meio tempo, eu já fui procurada para dar aula de italiano na Sociedade Italiana. Voltando-se às origens. Às origens, eu não podia negar, embora eu sempre gostasse muito de inglês, eu sempre me aprimorei no estudo de inglês, tanto lá como fiz pós-graduação, depois eu defendi tese e dava aula também na faculdade, tudo contemporaneamente, né? E, no fim, eu acabei voltando às origens. Eu não podia negar, porque é muito difícil você ter 2 países como referência. É muito bom, não é? Mas não é fácil, né? Quem você ama mais? Eu fui criada aqui, mas aquela paixão pela terra de origem, não adianta, só quem vive isso pode testemunhar. Então, o carinho é enorme pela Itália e o carinho é imenso pelo Brasil, né? Que nos acolheu, que foi maravilhoso. E depois, começando a dar aula de italiano, eu encontrei muitas pessoas incríveis, maravilhosas, foram, mais do que alunos, foram amigos ao longo da minha carreira. E um dia, fazendo aula de italiano comigo, Dr. Friedman, ele disse: Hilda, abriu a concorrência para o edital para tradutor e intérprete, tradutor de italiano e intérprete comercial. E eu gostaria muito que você fizesse. Eu falei: imagina, doutor, não, acho que não vou fazer. E ele insistiu mais um pouco. Eu falei: por que não, né? Mas sem a mínima, assim, intenção realmente de... Mas é uma coisa que me fascina, a língua é uma coisa que me fascina. Eu gosto de língua, gosto de literatura, né? E me submeti a um concurso da JUSESP, onde são feitas 2 provas, a prova escrita e a prova oral. E eu fui
aquinhoada com esse título de tradutora e intérprete comercial. Recebi o diploma do governador Mário Covas, né? Que no dia do diploma, da diplomação, foi brilhante no discurso que ele fez. Muito bem. E aí, surpreendentemente, eu entrei numa área incrível de traduções, de busca pela cidadania, porque foi uma verdadeira corrida quando os descendentes de italianos aqui no Brasil descobriram que podiam ter essa cidadania, essa dupla cidadania, iuris sanguinis, que é direito de sangue. Então, foi uma verdadeira corrida, e o meu trabalho, que eu achei que poderia amainar, diminuir um pouquinho, não. Ele aumentou muito, né? Mas a paixão que eu via dos meus clientes chegarem, eu quero passar para o meu filho, pessoas de muita idade, Dona Ailda, eu quero fazer a cidadania do meu filho, do meu neto, porque eu não vou sair do Brasil, mas o futuro eu preciso deixar para eles, né? É um povo muito intenso, os italianos, muito, né? Muito Depois que a senhora, né, continuar aí, concluindo o raciocínio, quero que entre também nessa questão, que agora, né, tem uma polêmica aí que o governo italiano também restringiu aí a questão da cidadania italiana. Agora fica somente para filhos e netos. A pessoa pode adentrar nesse assunto também. Já podemos entrar, exatamente. Assustou todo mundo, foi um decreto mais ou menos inesperado, né? Decreto ainda não é lei. Daqui 60 dias, né, é que vai se transformar, vai passar pelo parlamento, que provavelmente confirme, né? Não é que vai tirar a cidadania, ela vai continuar, só que restrita até. Mas eu percebo que a reação, mesmo na Itália, está sendo muito grande, muito grande. Vários advogados, já li reportagens e ouvi pessoas comentando, né, que é inconstitucional, porque isso é um direito que você nasce italiano. E aí, então, é reconhecida a sua cidadania. Tirar essa possibilidade é lesar demais, sabe? Eles falam até em traição do governo em relação aos estrangeiros, porque, afinal de contas, o italiano veio para cá há um século e milhares de italianos que ajudaram, na verdade, a construir o Brasil. E a senhora ajuda também, né? Muitas pessoas que querem conseguir essa cidadania. Sim, inclusive a senhora tem essa orientação, esse papel aqui na cidade. Eu sou tradutora, sem a tradução não é possível fazer. Há um tempo atrás eu procuro guiar, olha, precisa disso, isso. Hoje existem firmas, né, que preparam toda a documentação. Tenho muitos advogados, por exemplo, que preparam e mandam para mim. Precisa ser traduzido tudo isso, porque são muitos documentos. Mesmo quando é bisavô, de cada um, do primeiro, do ascendente italiano, você precisa de 4 documentos. A certidão negativa de naturalização, que diz que ele não se naturalizou. Se naturalizou, perde o direito. A certidão de nascimento italiana dele, a certidão de casamento e a de óbito. Aí, na sequência, o filho dele, aí nascimento, casamento e óbito, até chegar no interessado. Então, sempre são 10, 15, 20 documentos. Mas as famílias, já houve famílias assim de 7 irmãos e de me trazerem 50, 60 documentos, porque cada um divide a sua família, né? Mas um verdadeiro fascínio pela cidadania italiana. E a procura é intensa, acaba sendo intensa. E agora, com essa mudança... Agora, acredito que vai diminuir. Mas, mesmo que haja essa parada, os que já têm cidadania, eles precisam constantemente estar atualizando no AIRE, que é o órgão italiano no consulado, a atual situação da família. Então, se nasce uma criança, tem que ser feito a certidão e mandado lá para o consulado. Se não perde esse direito. Se casa alguém, não é que perde, a criança não tem direito. Sim. E o consulado fica sem referência
exata do que é do atual estado da família. Se morre alguém, se nasce alguém, se divorcia, muito divórcio eu faço, né? Tradução, não divórcio, né? Então, tudo que acontece a partir de você ter cidadania italiana tem que ser traduzido, tem que ser feito e mandado o documento para o consulado. A senhora é uma referência não somente na questão da tradução da língua, mas também tem uma referência na questão dos costumes italianos. Inclusive, nós vamos entrar agora, que é na cultura italiana, né? Que acontece aqui, evento na cidade. Entra pra gente, comenta sobre esse evento tão bacana, que inclusive eu tive a oportunidade de participar, que é muito bom, por sinal. Quem não é italiano se sente italiano. Nossa, impressionante. A vibração, a alegria do povo italiano é incontestável, né? Então, na própria sociedade, quando comecei a Sociedade Italiana Dante Alighieri, né? Que é o nome do maior poeta da língua italiana. Referência, inclusive, para a língua italiana, porque, vou entrar no outro assunto, é cultura também, mas a partir de 1870, a Itália conseguiu ficar unida e passou a capital a ser Roma, né? Então, era uma verdadeira torre de Babel a questão de dialetos na Itália. Até hoje, tem mais de 600 dialetos na Itália. Dialeto é corrupção de uma língua, né? Então, às vezes, cidades próximas, como Bauru e Agudos, vamos dizer, só que Lucca e Firenze, por exemplo, têm um jeito de falar, uma maneira diferente, e muitas vezes o dialeto. Então, o dialeto mais conhecido é o dialeto do sul da Itália, o calabrese, o napolitano, muito comum nas músicas, porque a música napolitana é imbatível, a música leggera, né? É imbatível, conhecido. Quem não conhece o Sole Mio, Torna Sorrento, né? Santa Lucia, são cantados em dialeto. E você acredita que existem concursos de musicais e apresentações musicais também no Sul? Quando acontecem na própria Itália, na RAI, o cantor está cantando em napolitano e aparece embaixo a tradução em italiano, toscano. Por quê? Quando houve a unificação da Itália, precisou-se escolher um dialeto que melhor representasse a Itália. E foram buscar o dialeto toscano, que é a terra do Dante Alighieri, que foi o maior poeta da língua italiana. Escreveu a Divina Comédia em 1300, então tem 700, quase 800 anos de história. E é comum as representações italianas no Brasil, em todo lugar, terem esse ícone como referência, o Dante Alighieri. Mas quem foi Dante Alighieri, né? Que é uma grande referência, como a senhora já está mencionando. Nós vamos entrar aqui também no momento das festas, dos festejos, como já iniciei aqui na pergunta também, mas antes nós vamos para um rápido intervalo, para deixar o pessoal com um gostinho de quero mais também. Muito bom, tá ótimo. E daqui a pouco a gente volta. Voltamos com Conversa Diária, conversando com Wilda Rogai Delicato. Está gostando do nosso bate-papo aqui nesse momento, né, italiano, onde ela traz as informações, já trouxe aí em relação à língua, como que funciona muita coisa, mas também tem a questão das festas, que nós aí, antes de ir para o intervalo, falei para a senhora sobre, né, a sociedade italiana. Conta para a gente como que é e como que funciona também todo esse processo, como que a senhora também tem a sua contribuição na sociedade. Sim, logicamente, né? A diretoria está comigo desde então, desde que eu sou presidente, e raras exceções saíram, mas nós primeira mulher, né, como presidente. A primeira mulher. Quando foi? Em 2005. Eu continuo lá, né? O cargo está aberto, por favor. Mas, enfim, enquanto estiver lá, continuam assim. Almoços mensais,
na sociedade italiana, geralmente temáticos. O mês da mulher, o mês das mães, a festa da... As principais são a Festa da República Italiana, dia 2 de junho, e festa de 7 de outubro, que geralmente nós fazemos fora de lá, porque o número de pessoas que querem colaborar é muito grande. E na sociedade cabem apenas 100 pessoas. Proibido entrar mais, né? Fora isso, nós temos almoços mensais para as senhoras que compõem a diretoria ou não, e que colaboram com a confecção do enxoval. Elas trazem peças. Eu acho que eu já mencionei que a sociedade tem cunho benemerente, e atualmente nós entregamos em torno de 100 enxovais 2 vezes por ano, né? 60 e 60, para o Santa Isabel, né? E estamos também colaborando com fraldas geriátricas para algumas instituições da cidade, né? Tem esse cunho que realmente a sociedade não vai deixar nunca de fazer. Muito importante, faz o diferencial aqui para as pessoas na cidade, que precisam, inclusive, né? Agora, voltando um pouquinho também para a questão desse momento italiano, da festa, para quem não conhece, e possa visualizar um pouquinho aí como que é essa festa, né? Tem dança, tem música, tem um bom vinho. Geralmente, sempre regado a vinho, sempre regado a vinho. Os almoços todos têm... Procura-se fazer massas, 2 carnes, entrada, geralmente salame, prosciutto e tutto quanto é italiano nas entradas, né? E sempre regado a vinhos. Nós temos, esse ano eu vou fazer 4 noites da polenta, porque a concorrência, uma será hoje, e a concorrência é tão grande, porque também a arrecadação vai um pouco para esse enxoval que eu lhe mencionei, né? E a festa da polenta, nós temos uma máquina de fazer polenta. Então, geralmente são 40 litros de água com vários molhos maravilhosos, 40 litros de água para confeccionar a polenta, né? Então, o pessoal vai à vontade, come quantos pratos quiser, sempre ouvindo uma música, né? E ali brincando, se entretendo e passando horas bastante agradáveis, né? Com sorteio de prêmios, muito gostoso. E o pessoal é muito... Olha, para você ter uma ideia, para a Festa da Polenta de junho já tem 40 ingressos marcados. Só podem entrar 100 pessoas. E como que é para a senhora estar à frente, né, na presidência, fazendo todo esse movimento cultural italiano aqui em Bauru? É um prazer imenso, é uma coisa que sabe, preenche a minha vida, preenche meu coração, o meu lado italiano, né? Já que eu colaborei bastante com o Brasil, costumo dizer que sei cantar todos os hinos brasileiros, ensinei muita criança jovem, quando diretora, a cantar, né? Então, esse lado italiano, para mim, é uma maravilha, não tem como não fazer, não tem como dizer não, sabe? Esse apelo da terra que você nasceu, é muito forte. E, então, é um prazer bastante grande. E a festa de outubro, geralmente a gente faz fora, trazemos um conjunto, ou conjuntos, ou cantores, geralmente solta a voz, e é um momento muito emocionante, onde você vê pessoas mais idosas ao som de uma música tradicional chorando. Não é o que eu quero. Chora de emoção. Mas chora o italiano é chorão. O italiano é chorão, mas não tem como. Eu acho que qualquer pessoa, ao ouvir algum som do país, se ele está fora, ele vai ter saudade, né? E não adianta, não tem como reverter isso aí. Mas, enfim, a gente procura agradar a todos. E é muito grande o número de outras colônias que procuram também. Então, por exemplo, quando aula de italiano, houve uma época que eu tinha uma colônia japonesa inteira fazendo, falava, mas não é possível, por que gosta tanto, né?
E todos, o italiano é uma língua muito gostosa, muito harmoniosa, incomparável para a música, né? E muita tradição de ópera, de música leve. Nós temos, até hoje, o Festival de Sanremo na Itália. Vários alunos meus seguem até hoje esse festival, comentam, discutem, e é muito bom isso daí. E para a senhora, né, que está em Bauru, contribuindo com a cidade em várias situações, como, por exemplo, na questão social, na questão da festa, na economia também, como presidente, né? E quais foram os desafios também que a senhora enfrentou enfrenta, às vezes, né, acontece, diante de estar na liderança? Olha, eu sou tão assim... as pessoas contam tanto comigo que isso acho que me impele a prosseguir, porque, oh, meu Deus, eu não procurei. Aconteceu, mas as pessoas colocaram tanta confiança em mim que as coisas vão se sucedendo. Você tendo boa vontade, você tendo disposição para fazer, você é levada e procura fazer o melhor possível, né? É o que eu procuro fazer na sociedade com a minha missão, de certa forma, né? Quando eu penso, eu falo, meu Deus, a Itália me deu um encargo, sem querer. É uma questão de amor à terra e o filho da terra, né? É uma missão que eu tenho, eu acredito que tenho, sem procurar essa missão. Foi uma coisa natural, sabe, uma decorrência. Até a própria cidade tem agora um reconhecimento para a senhora, sempre também está em processo, né, também, né, nesse momento. E como que a senhora enxerga, então, a importância também de manter uma tradição cultural italiana aqui na cidade de Bauru? Nossa, isso daí é vital manter. Eu fico muito feliz quando outras cidades me procuram. Você pode me orientar para como eu devo fazer? Por que você consegue manter um ritmo de aconchegar os italianos aí? Como é que eu faço? Eu fiz um almoço, mas não consigo fazer o segundo, não tem quórum. A senhora também ajuda nessa questão da orientação? Sim, isso eu faço. Nossa, quantas... Gosta de cozinhar também? Gosto de cozinhar, mas eu não tenho mais tempo, porque a minha atividade agora, eu oriento, seleciono o que a nossa cozinha faz, sempre e o cardápio sempre vem em italiano. Quando eu mando o convite para as pessoas, olha, será o almoço de junho, de agosto, de setembro. Então, existe um cardápio todo italiano, né? Lasanha, nhoque, fettuccine e così via. Muito bacana. Dona Hilda, para quem não conhece ainda e quer conhecer, né, esse espaço, a gastronomia italiana, como que faz? Procura a Sociedade Italiana, Rua 1º de Agosto, 625. Nós temos uma secretária, Jennifer. Se a pessoa quiser, muita gente gostaria de ser sócia. É um preço irrisório, né? Não vou mencionar aqui, mas a Jennifer conta. E então, apenas para ser sócio. Aí ele preenche um formulário e depois nós passamos pelo aprovo da diretoria, né? E em seguida ele se torna, para se sentir mais italiano. Se ele tem uma descendência italiana, ele quer estar presente. Ele é convidado normalmente para ser sócio. Muito bom. A senhora, com todo esse histórico, essa trajetória aqui em Bauru, tem projetos futuros? Olha, o futuro a gente sempre tem. Nunca, não tenho planos de parar. Então, sempre eu estou vendo alguma recorrência para amanhã, alguma novidade que possa agradar os associados, principalmente, né? E os alunos. A gente tem muita procura de alunos, de pessoas que querem falar italiano e lembrar das tradições e fazer alguma coisa com essa cultura que eles passam a ter para entender a vida dos antepassados.
Que é super importante. Que é muito importante. É a base histórica mesmo. Como a senhora mesmo mencionou, a gente começou aqui a nossa conversa. Veio da Itália, de repente a senhora está envolvida com a língua dando aula e atualmente aqui em Bauru, trazendo a gastronomia juntamente com toda essa alegria, essa festa gastronômica, que é muito importante também, que movimenta a economia na cidade. Sim, exatamente. Não deixa de ser Não também. deixa de ser. Isso é uma mensagem que a senhora deixaria, né, para quem nos acompanha, né, referente mesmo a esse povo tão alegre, os italianos e os próprios bauruenses também, né? Nossa. E região que convive e que quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho da senhora, de todos os envolvidos aí. Então, a gente está às ordens na Sociedade Italiana, já mencionei o endereço, e eu incentivo todo mundo que continue com esse apego às raízes. Isso não tem preço, sabe? O valor que as pessoas podem dar aos italianos, no caso de ser descendente, a força que eles tiveram, a carga que eles tiveram de mudar de um país que, na época que começou a imigração, era um país muito parco de possibilidades de trabalho e de comida. Então, eles vieram para o Brasil, para a Argentina, para os Estados Unidos, enfim, eles correram o mundo. É uma coisa importante que eu preciso registrar. A Itália tem hoje 58 milhões de habitantes. Existem 60 milhões de italianos no exterior. É a segunda Itália. E a Itália, o governo italiano sempre menciona isso com maior respeito, maior carinho pelos oriundi que estão fora, pelos italianos de fora. Então, por isso que essa lei agora, essa ainda não é lei, esse decreto tomou todo mundo de surpresa. Na Austrália existe um número imenso de italianos. Mas eu acho que esse amor que ninguém consegue tirar, esse amor dos ancestrais, não há como. Que vocês continuem tendo esse carinho e respeito pelos ancestrais que vieram com muita força e muita coragem e conseguiram ajudar a construir cidades e até estados aqui no Brasil. Exatamente, eu acrescento, né? A senhora falou muita força, muita coragem, ajudaram a construir e com muita alegria, que é a alegria típica dos italianos também. Exatamente, essa é típica. Dona Hilda, olha, nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu agradeço muito por a senhora aceitar o nosso convite. Uma satisfação receber a senhora aqui no nosso Conversa Diária. Muito obrigada a você, a recíproco, o tratamento maravilhoso que eu recebi aqui. E parabéns pela iniciativa. Nós que agradecemos. Que vai ser um sucesso. Sucesso para todos nós. E você, gostou desse nosso bate-papo cultural italiano, nesse momento descontraído, com muita informação para você também, um pouquinho da Itália, aqui passado através, né, da Hilda Rogai. Ela trouxe para você, então, um pouquinho das experiências que ela tem. E então, assim, como ela já mencionou, e eu reforço aqui, qualquer outra informação também pode procurar a instituição. E aqui eu vou deixando para você hoje o nosso forte abraço, nosso carinho muito especial. E lembre-se que você também pode ser o nosso próximo convidado. Continue com a gente nos acompanhando. Até mais, aquele forte abraço. Tchau, tchau.